Olá a todos, tudo bem? Bom, eu sou o Vitor Tubino. A ideia aqui hoje é a gente falar um pouquinho sobre gestão de crises. Eu sou gerente sênior aqui da ICTS, Protivity, tenho mais de 10 anos de experiência em gestão de riscos, em gestão de crises. Faço parte de alguns comitês aí de crise em outras crises que já aconteceram. Faço parte de alguns outros também que estão acontecendo no momento. Eu estou aqui com a Daniela, que também faz parte desse time e vai se apresentar. Olá a todos, eu sou a Daniela Coelho, eu sou diretora da ICTS Protivity, tenho mais de 15 anos de experiência, assim como o Vitor, também trabalhando em projetos de continuidade de negócios, em projetos de gestão de crise. Queria agradecer aí a presença de vocês nesse webinar. A ideia da gente aqui hoje é poder compartilhar um pouco da nossa experiência, o que a gente está vendo que o mercado está tomando de ações e trazer algumas reflexões, né? Não só sobre essa crise, mas de repente sobre outras crises que estão por vir. A participação de vocês é importante, então fiquem à vontade para mandarem as perguntas, os comentários. E para a gente começar, a gente vai colocar aqui uma pergunta que vocês podem responder aí diretamente na tela. Então, se você já passou por algum cenário de ruptura nos últimos 2 anos, então respondam sim ou não e depois cliquem em enviar. Só não vamos considerar a crise atual, porque senão eu acho que a gente vai acabar tendo talvez uma resposta de 100%, né? Então, reflitam aí que tipo de cenários de crise, de ruptura a empresa de vocês passou. Se quiserem comentar quais foram esses momentos, compartilhe aqui com a gente e daqui a pouquinho a gente vai conseguir ver a resposta e a gente vai ver se a maioria aí do público passou ou não por um cenário de ruptura. A gente aqui, como consultoria, tem a nossa percepção, a gente quer ver se vocês aí do outro lado também têm a mesma percepção que a gente. Já estamos com a resposta aqui. Então, a gente teve a maioria falando que não passou por cenários de ruptura. 33% sim, 66% não. Confesso que é um resultado curioso, porque a gente, nos últimos anos, acabou passando, sim, por algumas questões. Pode ser que a empresa de vocês, né, não tenha sido impactada, mas se a gente pensar, sei lá, em greve de caminhoneiros, ataques cibernéticos, são situações aí que as empresas têm sido expostas nos últimos anos, né? Talvez o ponto aqui seja o tamanho do impacto, né? Que se a gente comparar com o que a gente está passando hoje, talvez essas crises anteriores não tenha tido uma repercussão, um impacto tão gigantesco como a gente está vendo agora. Bem, mais uma pergunta aqui para vocês também participarem. A sua empresa possui um plano de continuidade, né, o BCP ou PCN formalizado? Sim, não ou não sei, né? Vocês selecionam no próprio slide, tá? O sim, o não, e não esqueçam de clicar no enviar, ok? Então, aqui também a gente, como consultoria, a gente tem a nossa ideia, né, de como as empresas têm, muitas vezes, em momentos de crise, que as empresas começam a se mexer e a buscar esse tipo de planejamento. Então, por favor, respondam e não esqueçam de clicar no enviar. Então, vamos ver a resposta aqui. Bem, aqui um pouco mais distribuído, né? 33% das empresas sim, possuem um plano formalizado, a maioria não, e uma parte dizendo aí que não sabe, né? 1/4 das respostas dizendo aí que não sabe se esses planos existem nas suas empresas ou não. Bem, então vamos falar um pouquinho, né, do cenário.
Quando a gente fala aqui de cenários de riscos, de crise, de interrupção, né, a gente já tem algumas categorias bastante conhecidas, né? A gente tem toda essa parte aí de desastre natural, em que tem questões de tsunami, terremoto, inundações, e toda essa parte de pandemia, de alguma forma, ela já é considerada, né, nessas categorias e na listas de eventos. Eu estava lendo um artigo esses dias, eu acho que, assim como eu, vocês também devem estar consumindo bastante conteúdo nessa época, que questionava se a pandemia que a gente está passando com o coronavírus, ele seria um cisne negro, né? Cisne negro é o Black Swan, que são aqueles eventos que tem uma probabilidade baixa, mas o impacto é gigantesco e seriam difíceis aí de prever. E aí esse artigo falava que no Fórum Econômico Mundial já faz pelo menos 10 anos que as questões aí de doenças infecciosas, epidemias, pandemias, já são consideradas na lista aí de riscos, né? Se a gente for olhar mapeamento de riscos, de fato, esse tipo de situação, ela já vem sendo listada, né? Talvez o ponto é que a gente não estivesse aí preparado para o tamanho aí desse impacto, está todo mundo muito consternado, mas essas questões já vinham sendo conhecidas, até porque a gente já teve outros coronavírus anteriormente, né? Se a gente for falar de SARS, então não é exatamente uma novidade, né? Então achei bem interessante esse ponto de que, nossa, mas é uma situação, não deveria ser visto como uma surpresa, né? E aí, nesse cenário aí de possíveis outros riscos, eu não sei se vocês já ouviram aí um termo que foi recentemente aí cunhado, que é o do Green Swan, que seria aí o cisne verde, que seriam crises financeiras causadas por mudanças climáticas. Então, a gente tem visto aí o mundo passando por questões aí, por exemplo, de aqueles incêndios na Austrália. Aqui mesmo no Brasil, a gente sofre, né, com questões de inundações. Recentemente o Sudeste passou por isso, a cidade de São Paulo parou praticamente o dia inteiro por conta disso. Então as questões climáticas são um risco que estão aí rondando a gente e que pode também causar estragos futuros aí bastante relevantes. O que corrobora também essa percepção foi que o Larry Fink, que é da BlackRock, que é um dos maiores fundos de gerenciamento de ativos, aí na ordem de 7 trilhões de dólares. O cara, ele não é do governo, mas quando ele fala, as pessoas ouvem, que eles vão buscar evitar investir em empresas que tenham riscos relacionados às questões de sustentabilidade. Então, trazendo outros cenários e outros riscos aí que possam causar crises relevantes, eu acho que é importante ter isso na agenda das empresas. Outro ponto bastante importante, que a gente já talvez esteja um pouco mais familiarizado, é a questão da interrupção de tecnologias, né? A gente vem, talvez a empresa de vocês, se não a empresa de vocês, mas minimamente vocês já devem ter lido isso na mídia, são as questões aí de roubo de dados de cliente. Há 2, 3 anos atrás a gente teve o WannaCry, que impactou os hospitais, a indústria, que teve uma paralisação geral. Então toda essa parte de segurança de dados, cybersecurity, falhas em telecomunicações, interrupção de redes, são assuntos que vão que podem parar as operações das empresas e que a gente já sofre isso atualmente, né? Então é um outro ponto que é importante ter o foco. E, além disso, tem outras situações, como questões aí de terrorismo, greve. A gente passou pela greve dos caminhoneiros, né, recentemente, que pode não ter tido impacto direto, talvez, no segmento em que vocês atuam, mas indiretamente foi algo que acabou impactando o nosso país, né? Então, isso aqui são alguns exemplos de situações que estão aqui permeando o nosso dia a dia e que talvez a gente não esteja, né, como empresa, aí dando as devidas importâncias e se preparando para essas situações.
Eu acho que, seguindo aqui, hoje em dia é muito difícil, né? Colocando um pouquinho mais de foco na crise atual, eu acho que uma questão acho que não tem uma organização que não esteja sofrendo, né, com o impacto do que a gente está passando aí em função do coronavírus. Então, que a gente acaba tendo de consequência, né? Acho que uma que tem sido muito falada, que é a indisponibilidade aí de equipes, ou então equipes tendo que se adaptar a trabalhar em home office, e tudo que isso acarreta em preocupações com produtividade, com o bem-estar dessas pessoas trabalhando. Tem um efeito também aí de aumento de demanda por produtos, né? Um pânico que, de certa forma, acaba se instaurando, as pessoas correndo para ir no supermercado comprar papel higiênico, né? A gente tem visto aí muitas ações de governo trazendo restrições, seja de transporte público, comércio, colocando pessoas em quarentena. Em função até da questão de aumento aí de demanda, a gente acabando tendo a indisponibilidade de serviços, de produtos. E eu acho que isso tudo aí dentro de ligado a um molho aí que é a questão aí da fake news, né? As notícias falsas sendo propagadas, a gente sendo bombardeada com informações desencontradas que não são oficiais e que não ajudam nesse momento, né? Então acabam sendo essas as consequências aí que acho que todo mundo aqui deve estar sentindo e deve estar passando. Bem, e para poder organizar, né, já que a gente tem aí muitas questões que a gente está falando, né, demanda, o funcionário, são as ações do governo, a fake news. Então aqui vai mais uma pergunta que a gente queria aí saber de vocês. Como é que a sua empresa, se a sua empresa possui um comitê de crise instaurado, né, e qual é a área que está liderando as ações? Então, mais uma vez, por favor, respondam e cliquem aí no enviar. Pessoal, só reforçando, quem quiser fazer pergunta pode escrever aí no chat, a gente vai responder ao final e dar alguns direcionamentos. Bom, acho que, como a Daniela estava comentando, esse ponto do comitê, quem está tocando é um assunto que não necessariamente tem uma resposta correta, né? Então, até um ponto muito de discussão, principalmente por conta de cada tipo de crise, né? Então, dependendo de como ela define, a gente consegue identificar. Bom, vamos olhar a resposta de vocês aqui. E é interessante aqui um pouco das respostas que apareceram, que eu tenho quase 20% aí que não tem um comitê de crise. Então, a gente até pega um pouco da percepção de como está acontecendo isso em relação ao cenário econômico e macroeconômico brasileiro. Então, assim, a preocupação de que tem pessoas que talvez não estejam tão preocupados com esse assunto chamam a atenção. A área de saúde e segurança, que normalmente é uma das linhas que as pessoas mais direcionam por conta de ser uma epidemia, está direcionada mais para as questões de saúde, não apareceu como tão representativa. E o ponto positivo aqui é que a maior parte está dentro de uma área de gestão de riscos, que quem pode ter mais informações, pode dar direcionamento, tem uma visão um pouco mais crítica dessas atividades, né? É claro que o que eu comentei, não existe uma resposta correta. O importante é que tenha um comitê, que ele funcione e que ele, de fato, possa ser um tomador de decisão. Dentro dessa linha, um dos pontos que a gente traz aqui como recomendação, a gente vai passar por alguns itens aqui relacionados a cada tipo que a Daniela comentou nos slides anteriores aí dos impactos, mas um dos principais pontos é essa régua de atuação. Essa régua ela é definida para que tipo de impacto a sua empresa vai ter em relação às atividades. Então, geralmente a gente considera um cenário controlado, que é quando está tudo bem, está tudo tranquilo, que eu tenho que fazer ação preventiva, eu tenho que fazer o plano, eu tenho que testar o plano, eu tenho que entender os cenários que podem acontecer ou não. É o momento de se organizar. Quando a gente fala muito de gestão de riscos, né, e principalmente de gestão de crise, que o momento de consertar o telhado é quando está fazendo sol. Porque quando está chovendo já não adianta, eu tenho que direcionar para as ações reativas. E aí sim, esse limite de quanto é ação preventiva para ação reativa é definido por dentro desse comitê. Então, em alguns comitês aqui a gente fica discutindo, né, quando a gente geralmente tem dois tipos de crise.
a crise repentina, que são as crises super rápidas, que os impactos são muito claros e que todo mundo conhece, esses não são os difíceis de identificar, mas eu tenho as crises latentes. Geralmente uma crise de epidemia, ela vai para uma linha de crise latente, que é uma crise que ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo até eu perceber que de fato ela é uma crise. E esse timing de identificar se ela é uma crise ou não é o que geralmente pega as empresas na hora de tomar as ações de resposta. Então esse é um limite que é importante ser definido e ser direcionado. Aqui como principal item que a gente coloca é fazer essa classificação em que momento entra em crise. Nesse caso, no momento que a gente está vivendo, as ações preventivas elas já não são mais tão relevantes, porque eu não preciso organizar a casa agora, eu tenho que, de fato, atuar para fazer e tomar essas ações junto com esse comitê. Falando especificamente das recomendações, a parte de pessoas, acho que isso que é o que mais tem se falado em todos os lugares, em noticiário, todas as questões de pessoas. O porquê disso? Porque as pessoas são os impactados diretamente, né? São aqueles que estão diretamente relacionados ao impacto. Se eu falasse de uma questão de greve de caminhoneiros, o ponto mais impactado seriam os caminhoneiros, os veículos, os combustíveis, que são os insumos aí que estão direcionados. Quando eu falo de pessoas ou de uma epidemia, eu estou direcionado no impacto de pessoas. Então, aqui a gente considera esses itens aqui que são os mais importantes, claro que não são só esses, até porque como é uma crise muito, muito dinâmica, envolve outras áreas, e envolve o país como um todo, o planeta como um todo, então não necessariamente as ações aqui elas são limitantes, tá? O principal item que a gente traz aqui é seja transparente, o importante é falar com os seus funcionários, saber o que está acontecendo, quais são os pontos críticos, o que a empresa está fazendo de ação para proteger os seus funcionários. Esse, para a gente, desde o primeiro ponto, quando começou uma situação de crise, é importante ter esse comunicado. As pessoas precisam se sentir seguras para trabalhar. Senão, você não tem trabalho, as pessoas vão sempre se preocupar com os seus familiares do que o negócio. Então, é importante ser transparente e garantir essa segurança. Outro item é a parte de restrição a eventos, viagens e aglomerações, reforço do trabalho remoto. Aí, claro que depende da operação. Eu estou participando de alguns comitês que eu tenho trabalho que eu não posso parar. Eu vou trazer lá um pouco aí ao final da apresentação alguns exemplos práticos de cada setor. Mas para quem pode fazer o trabalho remoto e se resguardar, fazer todos esses itens de fato aí que o próprio governo está direcionando, como quarentena, como uma restrição de contatos, esse é o ponto que o trabalho remoto ele ajuda. Suporte à ação de prevenção ao local de trabalho, esse é um ponto super importante. Então, quantidade de álcool em gel, o suporte, de fato, se tiver uma situação de que tem alguém contaminado, o que deve ser feito, como procurar, o plano de saúde vai cobrir ou não, isso a empresa tem que estar próxima também, então são pontos relevantes. O ponto crítico é o absenteísmo, porque não necessariamente a pessoa contaminada, ela não deve ir ao trabalho, mas alguém que é conhecido, algum parente que ela teve um contato próximo, ela vai acabar faltando ao trabalho. Então, a gente vê que tem a liberação de escolas e creches, os funcionários tendem a ficar em casa para tomar conta, então o absenteísmo ele é um indicador-chave para ser avaliado. E, em consequência disso, também em relação à programação de férias, a visão de grupos de risco e outros itens. Revisão de turno operacional. Como eu falei, quem precisa trabalhar, quem trabalha em atividade essencial, já que teve que sair de casa, já que teve que fazer essa ação, é importante revisar turno para ver quem atende o quê, definir, de repente, hora extra, porque já que ela saiu de casa, ela está nesse local de trabalho, tem que aproveitar ao máximo, aqui falando de negócio, né? Então é importante colocar. Para quem tem a necessidade de quarentena ou de restrição, definir esses critérios, é uma discussão que tem em todos os comitês que eu participo, que são quem pode dar, quem não pode dar, qual é o grupo de risco, qual não é. Então esse é um processo dinâmico, então eu também tenho que garantir as atividades críticas. Proteção ao funcionário que realiza um atendimento direto ao público, que são as pessoas que estão mais expostas à contaminação, então é importante também ter algum tipo de proteção. No caso, aí, o suporte e direcionamento também de equipes locais de trabalho, então quem tem que se deslocar, e caso aconteça
uma situação de interrupção de transporte público, que geralmente as pessoas acabam usando esse tipo de transporte, como a empresa se prepara para atender essa demanda, para colocar as pessoas no local de trabalho. Lembrando que tem restrições de utilização de fretado, que tem muita gente em aglomeração, então são questões aí desafiadoras para serem definidas, né? A questão de carona pode ser uma alternativa, então são situações aqui relacionadas a pessoas que geram algumas discussões aí bem interessantes e que, como a gente tem visto nos comitês, não existe resposta correta, é muito testa, funciona, não funciona, qual é o melhor modelo, é uma linha de grande aprendizado, porque a gente está num momento que todas as empresas praticamente estão impactadas. Então, não é uma situação de uma empresa que eu possa garantir situações alternativas. Bom, indo para outra linha, que é um ponto extremamente importante, que até um pouco não tem sido tão divulgado, pelo menos até ontem não estava sendo tão divulgado, são as questões de fluxo de caixa do financeiro da empresa. Se eu não tenho gente trabalhando, se a atividade econômica da empresa não está sendo realizada, eu preciso garantir que pelo menos as pessoas que estão em casa, as pessoas tenham condições de ter um suporte financeiro. E do mesmo jeito, a empresa ela tem que estar com seu fluxo de caixa adequado para garantir que vai passar durante esse período numa situação mais grave. Então, nessa situação que a gente está, a maior parte das empresas não está conseguindo gerar caixa, então ela não está conseguindo fazer a sua atividade principal. Então, se a gente falar de alguns setores aí que já tiveram uma proibição ou uma restrição de geração de caixa ou de atividade pelo próprio governo, então é hora de olhar para dentro de casa, tentar minimizar custo. Já tem visto algumas empresas a revisar a avaliação de projetos, revisão de contratação. São situações que, no momento de crise, podem ser situações que precisam ser avaliadas. Então, a gente fala que desde o fluxo de caixa, entrada e saída, tem algumas empresas já revisando o prazo de pagamento, então elas estão estendendo aí de 60 para 90 dias. Então, são situações que já estão acontecendo, e inclusive a Caixa aí, diretamente para a pessoa física e para microempresários está deixando as linhas de crédito um pouco mais alongadas. O outro item é revisão de meta e orçamento. Todas as metas feitas no final do ano, as pessoas não estavam imaginando que teria essa situação. Então, é o momento de revisar o orçamento, meta. Estava numa discussão também em uma empresa sobre avaliação de desempenho. Será que é o momento de fazer ou não? Já que eu não vou conseguir dar mérito ou promoção, então é um ponto de reavaliação. E avaliar as opções de créditos. De repente, o seu fluxo de caixa não está legal e eu preciso de fato de uma atividade, talvez uma linha de crédito possa ser algo para ser avaliado. Claro que sempre avaliando se faz sentido, para também não acabar sendo um agravador da situação. Bom, outro item que a gente tem que trabalhar são os seus fornecedores. Então, a gente vai olhando todos os stakeholders que de fato são avaliados. Então, quais são os meus fornecedores críticos? Eu conheço esses fornecedores, eu sei o que eles estão executando, quais são os impactos também que eles estão sofrendo. Porque do mesmo jeito que a sua empresa está sofrendo, a empresa dele também está. Então, um ponto crítico aqui é definir um plano em conjunto com os seus fornecedores. Então, porque vão ter algumas atividades críticas que você vai precisar manter em execução, que o seu fornecedor ele faz parte diretamente. Então, é importante entender como é que ele está. O outro item, se você depende muito de importação ou exportação, é importante entender como é que está esse monitoramento, como é que estão as ações. O navio ele já saiu ou não saiu? Como é que está a alfândega? Eu tenho alguma restrição de alfândega? Teve uma discussão esses dias sobre a parada do Porto de Santos. Esse é um ponto que precisa ser monitorado. Faz sentido? Quais são os pontos críticos que eu tenho que avaliar? A Anvisa, de repente, pode parar de avaliar containers? Eu já não sei, pode ser uma definição. Por isso é importante monitorar o que está acontecendo ao seu redor. O outro item, capacidade de atendimento e estoque. Quando a gente fala de varejista ou de setores aí que eu preciso de estoque, a identificar essa capacidade de atendimento. Eu tenho esse estoque, aonde que ele está? Ele está em trânsito, ele está na loja, ele está no centro de distribuição,
esse fornecedor, qual a capacidade que ele tem de entrega, quanto está lá na fábrica, quando ele está conseguindo produzir, provavelmente ele vai ter algum tipo de redução. Então, toda essa cadeia ela é extremamente importante para a gente avaliar. Outro item é, se esses fornecedores eles têm situações alternativas, se de repente eu possa utilizar como uma indústria, eu posso utilizar outro tipo de insumo que seja parecido e que não impacte a qualidade do meu produto e que seja disponível, de repente é uma avaliação que pode ser feita. Então, posso só dar uma complementada aqui. Essa questão relação fornecedor-cliente, né? Eu acho que tudo isso que o Vitor trouxe, ela se resume a um alinhamento, né? Qual que é o alinhamento que se tem? Porque numa situação de crise é que a gente vai ver como que é essa relação. Ela pode se estreitar ou pode piorar, né? Então, você como fornecedor, você está alinhado aí aos protocolos do seu cliente em relação a essa situação? Ou você, de alguma forma, está buscando tirar alguma vantagem, né? Acho que não é momento para isso, né? E você como cliente, fazendo esse alinhamento com o fornecedor, ou então buscando fontes alternativas, tomando cuidado também para ver como que essas mudanças podem impactar aí na qualidade dos seus produtos, né? Lembrando que quando a gente começou a falar aqui de crise, né, ainda quando aparecia algo distante lá na China, a gente falava muito de importação, exportação, então a preocupação das indústrias aqui de eletrônicos, automobilísticas pararem por conta aí de falta de peça, né, mas a gente viu que o cenário foi ampliando, as coisas foram caminhando, e essa questão de se preparar nessa relação cliente-fornecedor, ela tem que ser muito bem feita. Outra coisa, o Vitor falou aqui das questões contratuais, né, a gente tem aqui para monitorar, é importante que você entenda também como é que o seu fornecedor faz a gestão de riscos dele, né? Ele tem plano de contingência, esse plano de contingência vai garantir que a prestação do serviço ou os produtos deles continuem chegando aqui dentro dos níveis aceitáveis. Então, esse é um momento aí de se estreitar essas relações e poderem até construir aí relações mais profundas. Desculpa. Bom, então como a Daniela comentou, né, a parte de fornecedores é extremamente relevante porque, de fato, ela faz parte da cadeia, né? Então, é importante também avaliar não só o seu fornecedor direto, mas sim o fornecedor do seu fornecedor, o fornecedor do fornecedor do seu fornecedor, até aí todas as linhas que podem, de fato, impactar. Então, com o mundo cada vez mais globalizado, todas essas cadeias, elas tendem a se estender e ficar mais complexas. Então, é muito importante você ter essa visão mais completa, não só pela uma visão de gestão de crise, mas uma visão de gestão de riscos como um todo. Um outro item aqui que para a gente é super importante é toda a questão de clientes e operações. Eu tenho recebido alguns e-mails aí de algumas empresas comentando sobre possíveis atrasos em entregas, o que eles estão fazendo em relação aos clientes, e isso da mesma linha que a gente fala de comunicar as pessoas e os seus funcionários, é importante também comunicar os seus clientes. Nesse momento, as pessoas estão entendendo também que pode ter impacto no atendimento, algum tipo de nível de serviço ou alguma atuação. É importante ter essa comunicação com o seu cliente, é importante ser transparente, é importante falar para ele o que está sendo feito, como vocês estão se planejando, quais são as medidas que vocês estão adotando também para proteger, como a gente falou, aos funcionários, mas também numa questão de varejo, como as pessoas estão próximas, no caso de uma agência bancária, como essas pessoas estão sendo atendidas, num caso de um canal de call center que pode ter algum atraso no atendimento, numa questão de e-commerce também. Então, é muito importante ter essas ações, né? Outras ações que a gente considera também relevantes, aí principalmente para quem trabalha diretamente com o varejo ou produtos aí direto para cliente, né? A quantidade máxima de itens críticos, porque a ideia também é atender toda a população, não só alguns grupos. Isso tem algumas ações aí específicas em e-commerce para avaliar a quantidade e também preço. Então, até alguns exemplos de fora do Brasil, no caso da Amazon, que ficou bem público, de um fornecedor que comprou uma quantidade muito alta para tentar vender no marketplace, mas a própria Amazon acabou
delimitando e tirando esse fornecedor da sua base. Do mesmo jeito, eu sei que tem algumas outras empresas que estão na linha de reduzir a quantidade de álcool em gel na distribuição pelo e-commerce, então são pontos relevantes. O quarto item, a mudança de canais, né? Então, com a restrição de acesso às pessoas, aos locais físicos, o e-commerce, delivery, os call centers tendem a ter um aumento de demanda, então as empresas precisam se preparar também para como aumentar esse aumento de demanda. Então, tem algumas empresas de atendimento, de call center, que usam o home office para atender também. Aqui, fazendo um apêndice, toda a questão de home office é importante, a questão de segurança da informação, então, com acesso a VPN, quem pode ter acesso, quem não pode, uma questão também não só de segurança da informação, mas também uma questão do que as pessoas podem falar. Às vezes as pessoas acabam usando o seu computador ali próximo da família, mas acaba tendo acesso ao celular, pode passar informação. Então, não necessariamente é só a segurança da informação em TI, mas também a relação da segurança da informação que você está lidando no seu dia a dia. Uma linha que também tem acontecido bastante são os canais de EAD para o setor de educação. Então, já que eu não posso ter uma sala de aula aí específica, eu tenho ações aí para fazer aulas online. Então, tem alguns cursinhos aí na região já de São Paulo que estão fazendo aulas para os estudantes não perderem tanto o ano letivo, estão fazendo aulas remotas, que é um ponto super importante. Se você pode fazer utilização de meios de pagamentos eletrônicos, é um ponto importante também, para evitar todo o processo de usar o dinheiro vivo, que também tem tem a questão do próprio contágio. Restrição do fluxo de clientes ao local físico, já que eu vou ter que ter o acesso, diminuir a quantidade de pessoas para evitar aglomeração. E o último item, que até aconteceu ontem, acho que todo mundo deve ter recebido aí, a maior parte nos grupos de WhatsApp, possíveis invasões aí a estoque, a roubo de mercadoria. Então, a questão da segurança patrimonial, ela também acaba sendo super importante, porque um dos exemplos aqui é a questão de shopping centers. Se eu começo a restringir o acesso às pessoas, eu sei que tem estoque de alguns produtos que ficam ali, que não necessariamente são diretamente relacionados, mas eles vão ficar ali parados durante um tempo que a gente não sabe quanto vai ser. Mas é importante também reforçar a segurança patrimonial. Então, é uma linha extremamente relevante. Um outro ponto também é a própria segurança do transporte. Uma discussão que eu estava tendo dentro do outro comitê é porque tem alguns produtos que a gente chama de alto risco, que não necessariamente eles são no momento normal, mas que numa situação de crise, uma situação crítica, elas se tornam um item aí de risco e precisa também ser protegido com escolta, com outras linhas. Então, é uma discussão também que acaba surgindo, né, nessa interação. Aqui no último ponto, em termos de avaliação de forma mais geral, é o ambiente. Eu preciso dos responsáveis, então a pergunta que a gente fez para saber quem estava liderando ou quem não estava, é que é importante ter uma liderança para que, de fato, as ações serão tomadas, tenham a responsabilidade, os funcionários consigam identificar que existe uma linha que está sendo seguida, que está sendo direcionada. Então, ter um responsável por fazer esse monitoramento e tomar as decisões é fundamental. Outro item é monitorar aí tanto as questões de saúde, porque o cenário está mudando frequentemente, seja o local, o nacional e o global. Então, se o Trump acaba falando ou tweetando alguma coisa, isso pode impactar todo o mercado. O nacional, se de repente o nosso presidente fala alguma coisa, pode também impactar. As ações estaduais e municipais, como a gente tem visto também, acabam impactando o ambiente. Então, o monitoramento ele é essencial e fundamental para a gente avaliar. Então, tanto o cenário da própria doença, quanto da epidemia, quanto também as ações do governo. E como é um ambiente extremamente dinâmico, eu preciso revisitar esse plano o tempo inteiro. Os comitês que eu participo, que eu já participei em outras situações de crise, as ações elas são extremamente dinâmicas. Então, o que eu fiz hoje, eu consigo avaliar se deu resultado ou não. Se não deu, eu mudo, eu
eu atualizo, eu gerencio, eu direciono. Então, sempre são os momentos importantes de revisitar. O plano que a gente fez lá no momento mais tranquilo, ele serve para direcionar. A situação que é crítica, ela também precisa ser adaptada. Bom, para a gente trazer um pouquinho aí da percepção de vocês, depois que eu passei algumas linhas de recomendação, queria entender de vocês aí se a empresa de vocês já tomou alguma medida, quais dessas ações, que a gente colocou alguns exemplos, mais para poder entender o que já está sendo feito. Aqui está mais na linha de pessoas. Se vocês puderem responder aqui, múltipla escolha, então não necessariamente vocês podem escolher todas as respostas, e para a gente é importante entender também para ver aí como é que está esse cenário, né? Então, aqui um dos exemplos que eu até coloquei em último, né? A revisão de sala de reunião, o espaçamento entre as pessoas a ficar com diferença de 1 metro, o refeitório, em algumas empresas que precisa ter esse refeitório na linha operacional, como é que ele está se adequando. Até olhando o noticiário, tem algumas empresas que estão fazendo aí relacionadas a atendimento ao público também, que tem essa divisão entre as mesas. Então, são situações que estão sendo relacionadas. Eu só queria reforçar um ponto que você colocou aqui, Vitor, que eu acho que merece destaque. Assim, a gente trabalha muito na questão de estimular as empresas a terem seus planos de contingência ou planos de gestão de crise, né? Que elas possam fazer isso, como você falou, no momento que não tá, que tá sol, que o telhado, né? Que não está chovendo, mas que quando a crise está acontecendo, né, você tem ali o seu guia, sua linha aí de direcionamento, mas a questão da crise, ela é muito ali no dia a dia, né? Então, ter agilidade, o comitê ter criatividade, ter improvisação, ter essa tomada de decisão rápida, saber também ter que voltar atrás e revisar as ações. Então, assim, é importante sim ter o plano, a gente recomenda isso, mas também isso precisa ser somado à questão aí do dia a dia. Bom, vamos às respostas. Bom, o ponto positivo é que está todo mundo tomando algum tipo de medida. Isso, como um todo, é uma ótima notícia, que realmente as pessoas não estão paradas, né? Não estão vendo que é uma situação que não vai acontecer. O ponto interessante também, o home office, principalmente para as atividades que podem ser realizadas, acho que foi uma linha que todo mundo, de fato, conseguiu avaliar e conseguiu executar. Isso eu tenho visto também nas empresas aí, a quantidade de aluguel e compra de novos laptops para as pessoas que não eram programadas inicialmente para executar, mas de fato estão colocando. O álcool em gel é o que mais tem sido divulgado também, aí como apareceu no nosso top. O reforço de comunicação também sobre higienização são pontos extremamente importantes. Então, olhando aqui esse resultado, acho que estamos todos bem alinhados com aquilo que o próprio governo está falando, e traz uma segurança também para todos, né? Bom, agora entrando um pouco mais em cada setor, né? Eu trouxe 4 setores aqui, mais para a gente trazer de fato um pouquinho mais e aterrissar no que as pessoas estão fazendo, o que as empresas estão fazendo. Eu dividi aqui, com aquelas recomendações que a gente comentou, o que de fato as pessoas estão fazendo. Então, aqui um caso do varejo alimentar, que é um setor essencial para a economia. Então, está todo mundo procurando produtos e é uma das operações que precisam ficar abertas. Então, aqui a gente tem uma divisão entre o que é equipe administrativa, que de fato tem um home office, e no caso de loja, centro de distribuição, tem uma revisão de turnos e horas extras. Então, o que eu comentei, que as pessoas, já que elas vão trabalhar, que elas aproveitem esse tempo ao máximo e que possam de fato executar. A proibição de viagens internacionais e nacionais. O reforço de comunicação, como mesmo a resposta da enquete foi passado para todo mundo, e reforçado cada vez mais. Aqui a gente põe um item também de muita relevância, que é a segurança alimentar, que acaba também afetando. Então, já existia uma cultura de higienização, mas é importante reforçar.
A parte de aumento de frequência de limpeza em área de venda, carrinho de supermercado, tem muita gente fazendo, é um ponto super importante. A proteção para funcionário, já que é o último lugar que vai fechar e eu preciso ter essa operação, então tem empresas aí fora do Brasil que já estão tomando algumas medidas mais drásticas, então tem algumas questões de proteção física, separar um pouco do exemplo que a gente tem de lotéricas, né, que eu tenho uma divisão entre a pessoa que está atendendo e quem está sendo atendido, tem uma barreira física, isso está sendo avaliado em alguns casos, pode ser uma linha de fato colocar, mas é o que eu falei, é aquela régua. Talvez não seja o momento de colocar agora, mas é uma linha que talvez possa ser colocada numa situação mais crítica. Toda a questão de protocolo do Ministério da Saúde, então, quem está direcionando e quem está organizando toda a questão específica em relação à doença é uma equipe médica, então é importante pegar essas informações do Ministério da Saúde e replicar. Então, as próprias empresas dentro dos comitês têm discutido que aqui a gente não é médico, a gente não conhece a situação no detalhe, a gente precisa ter informações oficiais de quem de fato conhece o que está acontecendo. A outra linha que alguns varejistas estão já executando, e principalmente lá fora já está acontecendo, é redução de fluxo de pessoas, então quem vai ser priorizado, quem não vai, como direcionar os horários críticos, no caso também de funcionários, fazer uma quarentena. Questões financeiras, aí as situações mais relevantes para gerar caixa, então promoção para produtos que podem ter algum tipo de parada, né, que não são itens essenciais, mas para também gerar, já que as pessoas foram até a loja, ajudar também a incentivar esse consumo. Monitorar estoque, venda diária, para ver quais são os índices com maior demanda e menor demanda, são itens relevantes aí para avaliar. Toda a parte de fornecedores, então aquela visão que a gente comentou, de saber onde está cada estoque, saber se eles vão entregar, são pontos importantes. Reforço de canal de atendimento, seja e-commerce, seja o delivery, para também redirecionar as pessoas que estão atrás desses produtos. E o último item são os comitês que já estão instaurados e em execução. Bom, outro exemplo que eu trago é a visão de serviços, que aqui a gente tem a visão que eu não tenho estoque, então eu tenho outra linha de avaliar, né? Então a questão de serviços, eu não tenho estoque, eu não tenho uma linha que eu possa, como é que se diz, fazer um estoque hoje para ir vendendo, eu trabalho com as horas das pessoas e o momento de atendimento, então aqui a linha eu vou fazer um home office, direcionar como esse home office vai ser realizado, se eu tenho algum tipo de revisão de turno, organização, métodos, a revisão também aí de se as pessoas vão ter que ficar num call center específico, eu também tenho que fazer uma divisão, respeitar esse distanciamento social que tem sido reforçado, então uma divisão de 1 metro entre as pessoas para poder direcionar. Priorizar as atividades críticas, então quais são as atividades que nesse momento a empresa precisa ter de qualquer jeito. Então são pontos importantes para colocar. Outra capacidade de atendimento, como eu falei, a gente pode ter algum tipo de atraso ou alguma linha de não atendimento, então é importante ter essa linha. Avaliar a capacidade da VPN, isso é uma linha que é importante avaliar. É importante avaliar também uma questão de fornecedores, seja em empresas também que dão suporte de segurança da informação. Aí também tem algumas empresas que acabam tendo atuação com SOC ou com uma visão de gestão de vulnerabilidade que também é importante avaliar. Outras questões aí de atendimento a cliente, fazer canais específicos para grupos de risco também. E aqui tem algumas empresas que estão direcionadas para a equipe de SSMA, é mais um pouco da visão geral aqui de como está sendo executado. Bom, o setor financeiro, aqui, por ele ser mais regulado, até por algumas pelo Banco Central, e algumas empresas acabam tendo que ter um plano de continuidade, tem que fazer teste com frequência. Em várias empresas já tem que a própria empresa já faz o home office, já tem a equipe que já está acostumado a trabalhar de home office, já tem essa rotina.
então já é uma linha que tem trabalhado. O ponto relevante é monitorar fluxo de pagamento, demanda por serviço, porque na mesma linha de divisão de fluxo de caixa das empresas, as pessoas também estão avaliando o seu fluxo de caixa. Então, estão priorizando algumas atividades, algumas compras, algumas linhas de pagamento de contas essenciais. Então, também é importante o setor financeiro ficar avaliando essa situação. E da mesma linha, se eu tiver uma procura muito por crédito, também como eu dou esse suporte na linha, na parte financeira. A avaliação de SLA é um ponto super importante que a gente já comentou, e aqui é uma linha só de uma visão mais geral. Bom, e o último, a visão de logística, que também é uma atividade que pode ser essencial, principalmente se estiver trabalhando no setor de alimentos, que ela segue a mesma linha das demais, mas uma situação que apareceu, como esses motoristas, eles geralmente estão rodando vários locais, em algumas localidades que tem uma maior taxa de incidência, eles acabam também fazendo uma tendência de contágio. Então é importante também monitorar esses motoristas por onde eles estão andando, como eles estão. Então todo o monitoramento que a gente já tem acostumado de monitoramento de entrega e de segurança, é importante também monitorar a saúde desses motoristas, né, para saber onde eles estão parando, como eles estão, se eles estão em condição, se as cabines estão higienizadas, se eles têm acesso ao álcool em gel ou lavar as mãos. Então é importante também garantir a segurança para esses motoristas, porque no final eles também vão ser as pessoas que vão depender aí de toda a economia para direcionar. Bom, eu vou só trazer aqui a resposta da enquete, que tem o pessoal está perguntando, e como a gente já passou por algumas linhas, eu vou trazer o resultado que a gente comentou aqui, só para passar para vocês de novo. Bom, então, como a gente já comentou nos 4 itens aqui, principalmente relacionados às pessoas, aqui é um pouco o que está todo mundo fazendo, mas porque vieram algumas perguntas aqui e solicitações, então a gente coloca. Um outro item aqui que surgiu como pergunta, né, o que é o SSMA? É saúde, segurança e meio ambiente. Aí tem empresas que chamam só de saúde e segurança, outras de safety and health, mas é a linha aí de segurança do trabalho, saúde médica do trabalho também, tá? Bom, então aí dando prosseguimento ao final de todas as avaliações, também a gente tem mais uma pergunta aqui para vocês, de tudo que a gente passou aqui em termos de recomendação, que as empresas estão fazendo, em execução, o que vocês acham que a empresa de vocês está fazendo, né? Se as ações são efetivas, então de fato vocês estão tendo a sensibilidade que as coisas estão sendo executadas e está trazendo resultado. Se é parcial, então se está sendo feito pelo menos uma parte, mas poderia melhorar, ou se não está sendo nem um pouco efetiva. Aí a gente não vai entrar nem no mérito do motivo, mas se elas estão sendo avaliadas ou não. Para a gente aqui é super importante também entender, né, porque como a gente não está sozinho nessa crise, que é uma diferença de outras crises que a gente está colocando, né, geralmente as crises são poucas empresas que fazem parte. Numa questão de epidemia, são várias empresas que estão sendo relacionadas. Então, são pontos importantes aqui para a gente também avaliar. Bom, então... Acho que o pessoal está respondendo ainda. Só teve uma pergunta aqui que fizeram se tem alguma área que obrigatoriamente deveria fazer parte do comitê de crise. Né? A gente até falou que não existe uma resposta única, mas já adiantando aqui as perguntas, enquanto vocês vão respondendo, eu acho que como a gente está falando de uma crise que envolve questões de saúde, eu acho que minimamente a RH poderia estar envolvido, porque a gente está falando aí de possíveis afastamentos, questões ligadas aí a plano de saúde, que vão precisar ser levados em consideração nesse momento. Então, acho que para essa crise eu vejo o RH participando bastante, pelo menos aí nos comitês que eu tenho acompanhado. E dentro dessa linha, Dani, como você tinha comentado, é importante também que nesses comitês tenham pessoas que tomem a decisão. Não é só para conselho, ficar discutindo, é importante que as pessoas tenham a tomada de decisão. Então, um pouco da discussão. Bom, em termos das respostas, né, vamos aqui avaliar como são colocadas. Ponto positivo, que a maior parte aí está olhando
que de fato elas estão sendo efetivas. Tem muita gente vendo também aí que tem oportunidades de melhorias. Então, o ponto positivo, o copo meio cheio aqui, é que está todo mundo, de fato, trabalhando, fazendo as ações, direcionando. E um ponto super relevante que eu já trouxe aqui, mas que é importante reforçar, que não necessariamente tem uma resposta correta. Como o cenário muda o tempo inteiro, as ações elas vão ser avaliadas, reavaliadas. É um aprendizado contínuo também das próprias empresas. Mas é importante também que essas ações elas sejam refletidas depois, no momento de que, na hora que passar essa crise, serem reavaliadas se elas foram efetivas, se não foram efetivas, quais são as lições aprendidas que a gente teve. Bom, dando prosseguimento aqui super rápido, para a gente poder dar aí a visão também de responder algumas perguntas, a gente traz um framework, né, que é uma linha aí baseada na 22301, na ISO, que é relacionado à gestão de crise e outros órgãos aí que trabalham diretamente com a gestão de crise. Então, como eu falei, naquela parte de que eu esteja um pouco mais tranquilo, a parte toda de preparação e planejamento, de revisão de risco, revisão de quem são as áreas críticas, quem que eu devo priorizar numa situação de crise, eu escrever esses planos, organizar o que é um plano de emergência, o que é um plano de continuidade, um plano de gestão de crise, quem vai fazer parte de um comitê minimamente, isso geralmente é feito nessa fase de preparação. E depois, quando acontece a resposta ao incidente, o processo de gestão de crise, a continuidade, então a gente segue esse framework aqui para de fato colocar. A outra linha, que é essa mesma que a gente estava falando, o que é gestão de crise, né? Por que isso acaba assim encaixando numa linha de gestão de riscos? É porque tem a lucratividade, a reputação, então são linhas aqui que a gente trabalha. Bom, aqui acho que como o último recado, antes da gente abrir para perguntas, são as questões específicas aqui para serem em termos de reflexão, né? Se todo mundo conhece o risco, quais são os incidentes que podem ser aplicados, se eu tenho ações já preparadas ou não, se eu conheço os meus fornecedores críticos, eu conheço as pessoas chaves e processos chaves, qual que é meu apetite ao risco, então qual que é a régua que eu vou avaliar, se eu tenho esse plano, se eu sei como ele funciona, se ele está formalizado ou não, como eu vou registrar essas lições aprendidas, esse que eu acho que é o principal recado pós-crise que a gente tiver, o que vai ser avaliado, e o outro item que as pessoas aqui estão avaliando em termos de execução é esse fluxo de comunicação. Como ele está sendo realizado, para quem eu devo falar, quando eu devo falar e para direcionar. Bom, acho que para a gente poder aproveitar o final aqui, a gente vai avaliar algumas perguntas que vocês já fizeram ao longo do período aqui do webinar, para a gente conseguir ficar no nosso tempo. Então, a gente vai avaliar algumas perguntas. Acho que tem uma que fala sobre segurança da informação no trabalho de home office. Bom, tem uma linha aqui, tem uma pergunta feita sobre a questão de home office e a parte de segurança da informação. É super importante ser avaliado quais são as ferramentas de segurança da informação que estão presentes. Então, eu tenho um firewall, eu tenho uma linha que a própria empresa está avaliando dentro da VPN, eu tenho ações para mitigar esse tipo de atividade, mas também a avaliação não só da segurança da informação relacionada especificamente só à TI, mas também que eu tenha a relação de segurança da informação aí, de como as pessoas estão trabalhando com os dados sigilosos, informações relevantes da própria empresa, toda a parte de dados pessoais também, que tem a LGPD que vai entrar aí, que deve entrar aí até o final do ano. Então, são pontos importantes para serem avaliados e direcionados, para que isso também não agrave a crise. Porque se você já está numa situação crítica e aconteça uma invasão, tenha um ransomware, tenha algum problema como o WannaCry, a situação vai acabar ficando pior ainda, porque você não vai conseguir retomar suas atividades. Teve uma pergunta aí, eu vou fazer a pergunta e você responde.
Teve uma pergunta aqui que eu vi, que alguém colocou sobre a diferença, né, dos times que trabalham com continuidade e a questão de crise, né? Acho que valeria explicar, de repente, um pouquinho, Vitor, qual que é a diferença aí do BCP para a gestão de crise e se são comitês diferentes, em que momento que eles, que cada um precisa ser acionado? Falando um pouco mais metodologicamente, né, como funcionam essas atividades, quando a gente fala de um comitê de crise e um comitê de continuidade, em determinadas situações eles acabam sendo o mesmo. Geralmente ele começa com a visão de gestão de crise, então eu tenho um comitê de crise, porque eu preciso tomar ações rápidas e ações de respostas, então ela acaba entrando na visão de crise, uma visão de emergência, então ela vai ser a linha que vai direcionar esse comitê de crise, então geralmente são as ações que são feitas para preservar vidas ou o patrimônio, então são as ações de emergência que estão relacionadas à gestão de crise, e a continuidade, vou até colocar esse slide de novo aqui, mais para ajudar na resposta. Então, quando a gente fala desse resposta ao incidente e gestão de crise, a gente está falando da proximidade desses comitês. Aqui é mais o comitê de crise, porque eu tenho um tempo rápido para tomar ação. Quando eu começo já a ter uma visão mais ampla e um prazo maior para ter que executar algumas atividades para garantir a sobrevivência da empresa, eu entro na linha de continuidade, que é de fato para retomar a operação, voltar às atividades críticas, já estou focando mais no direcionamento. Outro ponto que também acaba sendo uma linha que mais a gestão de crise trabalha é uma questão de comunicação, e seja ela interna e externa, porque eu estou avaliando um pouco do calor que está acontecendo às atividades, então eu preciso dar as respostas a essas informações, enquanto eu tenho um time de continuidade que está fazendo as atividades operacionais para dar o andamento. Eu gosto muito de uma analogia que é gestão de crise, principalmente na linha de comunicação, é muito para fora, é como eu me posiciono, quais são as ações rápidas que eu estou tomando, enquanto isso, a parte de continuidade é porta para dentro. Como eu estou executando as atividades, como eu vou voltar a minha operação, como eu estou focado no negócio, no business por si mesmo. Tem uma outra pergunta aqui de um assunto que eu acho que é interessante a gente comentar, que é sobre simulação. Perguntou qual que é o prazo ideal para se fazer simulados com o comitê de crise. Isso eu acho que vai depender muito aí do que a gente está falando, né? Se a gente está falando crise, continuidade também. A gente tem visto aí, pelo menos anualmente, empresas fazendo simulados. Uma coisa que eu acho que aconteceu bastante nessa situação aí do corona, como as pessoas já estavam prevendo que teriam que trabalhar de home office, algumas empresas fizeram um simulado, pegando um determinado dia, colocando todo mundo de home office, vendo se os sistemas iriam funcionar, os acessos, se as comunicações iriam dar certo, né? Então acabou sendo um simulado meio que no momento da crise, mas que eu acho que é importante aí a gente ter sim previsto essas questões de simulação. De novo, falando de forma mais metodológica e o que é a ISO 22301, que é relacionado à gestão de crise, o que ela preconiza é que tenha pelo menos um simulado por ano. Mas isso depende também de empresa por empresa, então tem questões aí de setor financeiro que tem a cada 6 meses, ou numa situação que dê uma mudada no cenário da própria empresa, você pode ter uma frequência maior. Então, depende um pouco muito da própria organização, mas, de novo, falando de um direcionamento de boa prática, pelo menos uma vez por ano é importante fazer essa simulação para garantir aí e, na verdade, para avaliar se todo o plano está sendo executado de forma correta. Então, é aquele momento de avaliar os pontos críticos, os gaps, o que falta, os pontos de ajuste do plano para a hora que eu tiver que executar o plano, esses itens que foram avaliados durante a simulação, eles sejam já resolvidos, né?
Estou vendo aqui as perguntas. Tem muita pergunta aí ligada a quem deve fazer parte de comitê, quais são as áreas. Enfim, tem uma pergunta aqui se a área de gestão de riscos deveria ser responsável pelo comitê de crise. Bom, falando aí das linhas de defesa, né, acho que quem é da área de gestão de riscos está bem acostumado a escutar, né, quando a gente fala da primeira linha de defesa, é a área de negócio, a área que está lá no dia a dia, que é dona do risco. Eu tenho minha segunda linha de defesa, que são as áreas de suporte, a partir de gestão de riscos, área de gestão de crises, uma área de prevenção de perdas, uma área de segurança da informação, que são áreas que suportam a primeira linha de defesa para direcionar. E eu tenho a última linha de defesa, que é a auditoria, que é para avaliar se os controles executados pelas linhas anteriores aí estão adequados, né? Então, quando a gente fala da área de gestão de riscos, ela ajuda a direcionar, ela traz as melhores práticas, ela faz uma avaliação do cenário sobre uma perspectiva de gestão de riscos, que isso é extremamente importante para o cenário, mas não necessariamente ela vai fazer uma liderança, né? Então, depende de empresa para empresa. Tem áreas que a área de gestão de riscos ela é muito forte e influente, então ela pode ajudar a direcionar, mas nesse momento o que é importante é que haja um comitê com outras áreas, né? Quem pode organizar, fazer ata, pegar as informações, ajudar na discussão, pode ser uma área de gestão de riscos, mas pode ser outras áreas também. Mas é importante que esse comitê seja multidisciplinar para que, de fato, tenha várias avaliações. Então, o RH vai ter a visão de funcionários e específicas aí relacionadas ao Ministério do Trabalho. Eu tenho uma área de saúde e segurança que pode avaliar as questões médicas. Eu vou ter uma área financeira para trazer informação de fluxo de caixa, do que dá para fazer e o que não dá. Eu vou ter uma outra área uma área de operações que vai, de fato, mostrar os impactos para o negócio e para as atividades essenciais. Então, é um mix de pessoas aí que, de fato, tem que serem avaliadas e uma decisão em conjunto e em comitê. Então, esse eu acho que é o ponto mais importante do que ter um líder único. Claro que esse líder ele pode ajudar a discussão, a trazer informações, a trazer outras linhas, a fazer aquele monitoramento que eu comentei, tanto da pandemia quanto das ações governamentais, que é importante ter pelo menos alguém fazendo uma gestão de todas essas atividades, né? Bom, acho que a gente está aqui vendo as últimas... Bom, tem uma última pergunta, né, que tem surgido em relação a um ponto crítico que pode afetar todo mundo, que é a relação do lockdown. E se o governo decretar uma quarentena, um lockdown, que ninguém pode sair de casa, como a gente tem visto em outros países, o que a gente faz? Bom, a gente segue na linha de todas as atividades que a gente já comentou aqui, o que dá para fazer de home office, o que dá para fazer em termos de trabalho, pode ser, de fato, trabalhado e dado um andamento, mas em situações mais de operação, é olhar a parte financeira. Já que eu não vou ter essa geração de caixa, esse fluxo, vai ser importante a gente ficar avaliando como estão os pagamentos, se eu estou pagando os meus funcionários, se eu estou mantendo eles empregados. Essa vai ser a maior discussão. Então, quando a gente fala também de tempo de crise, aqui a gente está falando de uma crise que talvez a gente não saiba quanto tempo ela vai demorar. Então, é importante estar sendo avaliado todo o tempo, quais são as ações, como é que está o fluxo de caixa, onde estão as pessoas, o que as pessoas estão fazendo, quais são as atividades primordiais que devem ser executadas. Então, é visão de dia a dia. Então, cada dia é um dia novo, é um dia de reavaliar, de tomar uma decisão e, inclusive, numa situação de lockdown, o que a gente faz? As empresas precisam estar já se preparando para um cenário mais crítico e, se ela for de área essencial, garantir que as pessoas estejam seguras e trabalhando no seu local de trabalho, e as demais que não vão poder executar, se conseguirem trabalhar de home office, é o melhor dos mundos, mas caso tenha que parar, vai ter que ser reavaliado as questões internas, como de despesas, investimentos, novos projetos. Bom, acho que... Bom, gente, obrigado pelo tempo de vocês, por estarem aqui. Vou passar agora a palavra de novo para a Daniela, e qualquer dúvida, eu fico à disposição.
Pessoal, a gente está encaminhando aqui então para o fim aqui dessa transmissão, só alguns recadinhos. A gente não conseguiu responder todas as perguntas, a gente vai tentar, na medida do possível, responder aí diretamente. Em 24 horas vocês vão receber um e-mail com o link da apresentação, então se perderam alguma coisa vão poder acompanhar. E, por favor, se puderem aí responder a avaliação final, vocês respondam, que vai ser importante aí para a gente ter o feedback de vocês também. Eu acho que, como um recado final, acho que essas situações de crise, né, elas acabam sempre trazendo muito impacto, muita insegurança, mas, por outro lado, acho que a gente tem que pensar também em oportunidades, né? A gente aqui não está num webinar sobre liderança, mas pensar que nesses momentos a gente vê florescer pessoas que têm essa capacidade de tomar decisão, de suportar o direcionamento, de ser criativo, de improvisar e também de aprender com as lições, né? O que deu certo, o que deu errado. Então, façam esse exercício, pratiquem isso na empresa de vocês e pensem para os planos futuros, em possíveis outras crises, outros riscos, o que funcionou, o que não funcionou e apliquem isso, tá? Então, acho que vamos olhar também isso como uma oportunidade de todo mundo sair melhor, tá bom? Obrigada aí pela presença e até uma próxima. Tchau, tchau.